noite, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos hoje reunidos para que venhamos a fazer reflexões em torno do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, bem como dos benfeitores espirituais que tanto nos ensinam e confortam. Então, o título da palestra de hoje é Ser um Eterno Aprendiz. Antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que tanto nos assistem, pedimos assistência nesta noite, bem como em todos os dias de nossas vidas, dando-nos energias positivas para que nossas forças sejam revigoradas, para que nossa fé seja fortalecida no enfrentamento da vida, com suas adversidades e suas nuances. E que assim seja. Então, queridos irmãos, o título da palestra de hoje foi escolhida, a fim de refletirmos sobre a importância de estarmos realmente aqui na nossa terra escola, a fim de aprendermos com diversas oportunidades que temos quando aqui estamos encarnados. Então, vamos abordar esse tema baseado em algumas obras de Joana de Ângeles, bem como no próprio Evangelho de Jesus. Então, iniciamos na temática com uma frase do livro, extraída do livro de Joana de Ângeles, Joana Responde, onde diz: quando te conscientizares de que és espírito em aprendizado inestimável na Terra, passarás a recolher de cada experiência os resultados benéficos que te podem ser propiciados. Assim procedendo, sentirás estímulo por testificares as resistências íntimas e esclarecido quanto às conjunturas da estrada evolutiva, promoverá esforços para abandonar as faixas primárias em que ainda transitas. Então, queridos irmãos e irmãs, é de suma importância termos a consciência de que não é por acaso que estamos aqui, neste momento, encarnados, para que, através das várias experiências vividas e que estamos vivendo e ainda viveremos, extrairmos de cada uma dessas experiências um aprendizado que vai fazer com que haja não só o amadurecimento psicológico, mas o amadurecimento espiritual em torno dessas experiências. Reencarnação e aprendizado. Então, no livro Ser Consciente, Joana nos traz a seguinte reflexão: a reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Então, a reencarnação é um método educativo para o espírito. Ou seja, quando reencarnamos, temos a oportunidade de reafirmar aquelas virtudes já adquiridas em encarnações anteriores, bem como nos retificar naquilo que erramos, resgatando nossos débitos. E nesse aprendizado, nessa tentativa, nessa vivência de experiências, vamos conseguindo substituir nossos maus hábitos viciosos ou até maus hábitos no que diz respeito a más condutas para virtudes voltadas ao bem. Assim, organiza-se moralmente as estruturas expiatórias e provacionais, como recursos necessários para a aprendizagem e a fixação dos valores propiciatórios ao progresso. Ou seja, esses recursos necessários para a aprendizagem, eles são fundamentais,
como se fosse uma grande escola terra, como chamamos, né? Estando aqui encarnados, temos a oportunidade de experienciar com nossos acertos e erros a consolidação desse aprendizado em nosso espírito. Assim, é muito confortador, queridos irmãos, saber que aquelas virtudes que já adquirimos, aquilo que já superamos em nosso espírito, não vão precisar novamente ser testados em relação a isso. Por quê? Porque já superamos aquelas imperfeições. No entanto, as imperfeições que ainda persistem no nosso espírito, essas sim precisam ser trabalhadas. É como se fôssemos uma pedra bruta em que o sofrimento agisse como uma talha, uma talhadeira em cima, lapidando essa grande joia que temos no nosso interior, que é essa centelha divina. E à medida que o sofrimento vai esculpindo em nós para que essa beleza interior apareça, é que realmente vamos dando valor e do efeito do sofrimento sobre nós, embora não seja nada fácil. Nenhum dos benfeitores espirituais, muito menos Jesus Cristo, disse que essa ação do talhar, né, a pedra bruta, que ainda somos como espíritos imperfeitos, seria um processo fácil. Não, não é fácil, mas libertador. Na obra Vida, Desafios e Soluções, Joana nos diz: a existência humana é uma aprendizagem valiosa que não pode ser desperdiçada de maneira vulgar ou vivida utopicamente, qual se fosse uma viagem ao país da ilusão, na qual tudo tem lugar de maneira atemporal, mecânica, destituída de sentido ou de razão. Queridos irmãos, Joana nos traz a reflexão de que a aprendizagem é muito valiosa. O estar encarnado nos dá uma oportunidade abençoada de nos tornarmos melhores do que ontem fomos. E amanhã, com a graça dos nossos esforços, seremos melhores do que hoje somos. Só que isso depende totalmente do nosso livre-arbítrio. Do realmente refletirmos e acharmos que essa oportunidade de estarmos vivos aqui, vivendo essa experiência carnal, tendo espíritos imortais e vivendo essa experiência carnal, é fundamental para o nosso progresso. E realmente aproveitarmos essa oportunidade. Porque assim não o fizermos, vamos estar vivendo apenas como seres que não têm consciência, como seres com mente adormecida, como veremos, que não estão conscientes do seu papel e da sua missão quando aqui encarnados, seja junto ao seu próprio propósito da vida, seja as pessoas que a circundam, a sociedade a que se pertence. Por isso mesmo, cabe-lhe viver conscientemente desperto para a realidade do existir. Ainda na mesma obra, Joana nos traz uma reflexão sobre a consciência de sono e o autodespertamento inadiável. A humanidade, no geral, prefere permanecer no estado de consciência de sono, a experimentar o despertamento para a lucidez, portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior. Se formos pegar essa reflexão de Joana e trazemos para o momento atual, quantos estão adormecidos, estão com essa consciência de sono, não estão tomando os cuidados necessários no momento dessa pandemia, né, desse agravamento da pandemia em que estamos vivendo, não dando importância nem para a sua vida, nem para a vida dos demais. Isso é caracterizado como uma consciência de sono, ou seja, um ser que não está desperto pela sua própria vida e nem muito menos pela vida dos demais, da sociedade em que pertence.
O estado de sono é uma paralisia da alma, peso na consciência individual e prejuízo na coletiva, que compraza a todos quanto fogem, consciente ou inconscientemente, dos compromissos mais graves para com si, assim como a referência à sociedade. Então, é como falamos, queridos irmãos, temos que fazer a nossa parte. Esses irmãos que ainda não despertaram, chegará o momento do despertamento. Infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, não será através do amor, será através da dor. E isso, quem sabe realmente como fazer o despertamento de cada um de nós é nosso Pai Maior. É a critério dele as ferramentas necessárias e corretivas. O autodespertamento inadiável. Joana nos traz: despertar é indispensável, abandonando o letargo, a apatia, que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo em forma de sono de consciência. O despertar é inadiável porque liberta e concede autoridade para o discernimento. Ou seja, esse despertar de consciência nos proporciona um olhar diferente frente à nossa própria vida, frente aos nossos desafios existenciais. Porque o ser desperto vai ter um novo olhar sobre sua vida, sobre sua intimidade, sobre as suas próprias imperfeições. E isso lhe dará a força necessária para continuar a grande labuta diária que é da reforma íntima, de modificar a cada dia um pouquinho melhor, se tornar um pouquinho melhor a cada dia. E isso é totalmente dependente da vontade e do livre-arbítrio. O autodespertamento e o enfrentamento das adversidades. Diante de tais fatos, em vez de haver uma revolta ou um desespero, na serenidade do estar desperto, esse ser interroga-se: o que me está desejando dizer esse fenômeno perturbador? Tratando-se de uma enfermidade, um desgaste físico, emocional ou psíquico, uma perda de valores amoedados ou de um trabalho que é o sustento da existência, esse ser desperto pergunta-se: isso que me está acontecendo, que significado tem para o meu progresso? Qual ou quais as razões dessas mensagens? Vamos simplificar o que o Joana está tentando nos dizer, queridos irmãos. Sabemos que essa pandemia não é por acaso que estamos passando por ela. Sabemos também que devido à conduta não consciente, ela está sendo prorrogada seu tempo. E sabemos que sim, com as graças e misericórdia divina e a conscientização de todos nós, superaremos com certeza esse momento difícil. Mas o ser desperto vai ter um novo enfrentamento frente a esse desafio, por exemplo, que estamos vivendo. Como Joana nos diz, o ser desperto, em vez de se revoltar ou se desesperar, vai fazer a sua parte e vai se questionar o que esse momento difícil que estamos vivendo quer nos ensinar. O porquê de termos que estar cada um isolado, vivenciando suas dificuldades íntimas e também coletivas nesse momento. Então, o ser desperto vai sempre se questionar o que aquela dificuldade quer ensinar para o seu amadurecimento pessoal, psicológico e espiritual. No livro Joana Responde, tem um questionamento, trazemos aqui um questionamento bem interessante. Existem experiências reencarnatórias que obedecem ao impositivo do determinismo? Como fica o chamado livre-arbítrio?
Daí Joana responde: para as conquistas do espírito, em cada experiência reencarnatória, são-lhe previstas determinadas imposições purgadoras, que deverá passar a fim de expungir os gravames inditosos que o infelicitaram. Nunca, porém, em caráter absoluto. O determinismo é flexível, com raras exceções, nos processos reencarnatórios dos que demandam a Terra em aprendizagem edificante, libertadora. Ou seja, esse determinismo, queridos irmãos, quando reencarnamos, é flexível. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Cada um de nós, antes de reencarnarmos, tem toda uma equipe de benfeitores espirituais responsáveis pelo projeto de nossa reencarnação. Onde está ali, como já falamos anteriormente, todo o nosso histórico daquelas ações em que tivemos êxito e aquelas ações em que, infelizmente, falhamos. Desses gravames que falhamos e dessas vicissitudes que, infelizmente, não tivemos bom êxito, que está implicado na lei de ação e reação, tudo isso é computado na hora de nossa reencarnação, no projeto reencarnatório. O que ocorre é que, devido ao nosso livre-arbítrio, essas ações podem ser, essas programações, desculpe, podem ser alteradas. Não ouvimos sempre dos benfeitores, você pode optar, ou você cresce por amor, ou você vai crescer e evoluir através da dor, do sofrimento. O que ocorre é que optamos, consciente ou inconscientemente, pelo caminho mais difícil, que é do sofrimento, para fazer esse processo de evolução espiritual. Mas, com certeza, no momento que nos conscientizarmos e fazemos esse processo de crescimento através do amor, da doação, se colocar no lugar do outro, da promoção do bem-estar, não só nosso, mas de geral, da caridade, da fraternidade, estaremos o quê? Amortizando as nossas dívidas em troca do amor. Isso não é uma negociata, não, é porque nosso aprendizado espiritual está se dando daí através do amor. E daí a dor, o sofrimento não se faz tão necessário ou é atenuado. Ainda continuando, Joana nos diz: nos mapas das experiências humanas, graças às mudanças de comportamento dos reencarnados em decorrência do seu livre-arbítrio, são alterados com assídua frequência, sucessos e socorros, dores e problemas programados, abreviando-se ou concedendo-se moratória à vilegiatura daqueles que se situam num ou noutro campo desta ou daquela necessidade. Então, justamente devido ao nosso comportamento, que seria o nosso livre-arbítrio, esse programa reencarnatório pode ir sendo modulado, sendo alterado. E isso é muito confortador, queridos irmãos. Não só o fato de aquilo que já superamos de imperfeições, nós não vamos, isso vai ficar agregado em nosso espírito, como é confortador saber que se nos empenharmos nesse melhoramento íntimo, nessa elevação da moral, da prática do bem, de seguir o evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo, modelo e guia, nós nos tornaremos melhores. E nos tornando melhores, com certeza, vamos chamar assim, esse projeto reencarnatório, esse mapa reencarnatório pode ser modificado de acordo com o nosso comportamento voltado para o bem. Jamais olvidar que as leis que regem a vida são de amor, embora a base de justiça que se assenta na misericórdia de nosso Pai Criador. Queridos irmãos, se não fosse a misericórdia do nosso Pai maior, não conseguiríamos nem, digamos assim, executar esse projeto reencarnatório com forças, porque
se em todo o nosso histórico das reencarnações pregressas nós fôssemos resgatar, através de provas, expiações, realizar nosso progresso espiritual de uma única encarnação, numa única vez, não teríamos condições de realizar tal meta. Deus, nosso Pai, é tão misericordioso que, além de promover a chance para que venhamos reencarnar para promover o bem em nossa reforma íntima, ainda faz esse processo de maneira gradativa, para que venhamos a ter condições de realmente resgatar aqueles débitos que temos que resgatar. Então, nunca vamos, inclusive nesse momento da pandemia que estamos passando, não vamos esquecer do grande amor que nosso Pai maior, tão bondoso e misericordioso, tem para conosco, que nos colocou os exemplos do nosso Mestre Jesus, que veio para nos exemplificar e nos ensinar, bem como nos dá inúmeras oportunidades através de inúmeras reencarnações para que venhamos a nos tornar espíritos um dia puros e colaborar em sua seara. Mas não venhamos a nos esquecer que, independente de nossas imperfeições, podemos fazer o bem independente da escala evolutiva em que nos encontramos. Então, o momento é de reflexão e de trabalho voltado ao bem. Aprendendo com os erros e os acertos. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis e benéficas que se fixam pela natural repetição. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Meus irmãos, o que Joana quer dizer é que o processo de aprendizagem está embasado no acerto ou erro. Ou seja, não tem como você acertar sem tentar, e tentando muitas vezes erramos. É que nem você querer culpar uma criança que está aprendendo a andar, às vezes que ela irá cair ou desequilibrar-se a cada tentativa de tentar se tornar, ficar em pé e andar. Deus, nosso Pai, sabe que, de acordo com nossas imperfeições, ainda que são muitas, nesse trabalho de nos aprimorarmos, vamos errar muitas vezes, mas não podemos ficar engessados em nossos próprios erros e na culpa e não continuar tentando. Joana, no livro Mestre de Amor, chama muito a atenção do prosseguir lutando. Levanta teu espírito combalido e prossegue lutando. Ou seja, se você ficar ali engessado ao fato de que você caiu, você nunca levantará. Porque faz parte do processo de aprendizagem com as dificuldades, cair, mas levantar-se. Errou, volte a tentar até acertar, porque esses erros serão a base para os seus futuros acertos. O fundamental é ser conscientizar do seu erro, ter humildade que errou e tentar recomeçar em novas bases. Nesse mesmo livro, Joana traz um novo questionamento, responde a um outro questionamento. As criaturas, de um modo geral, temem a dor, qualquer que seja. A dor, ela é uma punição? Joana responde, a dor em qualquer situação jamais funciona como uma punição, porquanto sua finalidade não é punitiva, porém educativa, corretora. Então, a dor, queridos irmãos, em nossa vida, nossas aflições, nossas dificuldades, seja elas de qualquer natureza, elas são para o nosso amadurecimento, para o fortalecimento da nossa fé, para a aprendizagem que vai além do material, do psicológico, é a aprendizagem para o nosso espírito. Então, ela tem função educativa e não punitiva. O que
que ocorre muitas vezes é que o aprendiz simplesmente se recusa à contribuição que deve expender a benefício próprio, ou seja, o que ocorre muitas vezes frente à dor é que não queremos nos esforçar para modificar aquela realidade, que é desde o fortalecimento da nossa própria fé, que requer muito trabalho, um trabalho diário, porque ter fé é confiar e não é simplesmente uma decisão que hoje eu decido ter de uma determinada forma ou não ter mais determinado vício moral e amanhã eu já estou diferente. Ou eu decido ter uma fé inabalável hoje e amanhã eu já levanto com essa fé inabalável. Não, é um exercício diário frente às adversidades que vão surgindo, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas materiais ou até espirituais. É devido a esse livre-arbítrio, essa vontade firme de querer superar essas adversidades, desculpa, é que vamos, com a repetição, nos condicionando e nos tornando melhores e adquirindo essa fé realmente inabalável, essas virtudes que tanto buscamos. Frente à dor física ou moral. Independentemente se a dor é física ou moral, até mesmo psicológica, Joana aconselha a terapia da prece, a fé abrasadora e a irrestrita confiança em Deus. Queridos irmãos, não estamos no meio de uma tempestade e a nau está desgovernada. Não. Deus, nosso Pai, continua olhando por nós. Nosso Mestre amado Jesus continua trabalhando em prol do nosso bem-estar. O que ocorre muitas vezes é que nem comparamos assim um dia muito nublado ou com muita tempestade. O sol ele continua existindo além das nuvens. Nós não o vemos, mas o sol continua existindo. E o que ocorre é que a nossa descrença, a nossa desilusão, o nosso abatimento frente a essas dificuldades, especialmente agora, faz com que essas nuvens pesadas da descrença façam com que nós não venhamos a sentir a presença do sol, sentir Deus conosco. E é isso que temos que fazer, queridos irmãos, através da prece, aquela conversa com Deus sincera, pedindo ao Pai, me assista nesse momento. Nos auxilie que esse momento desafiador passe. E assim, dia após dia, iremos superar esse momento tão difícil em que estamos vivendo. Seja individualmente, seja coletivamente. Como aprender o conhecimento de si mesmo? Aprende a fazer silêncio íntimo e a conviver contigo próprio. Propõe espaço mental para o exame das tuas necessidades, reflexão sobre a existência, equilíbrio dos valores íntimos. Quem não se conhece encontra-se incapaz de manter salutares relacionamentos e enfrentar as situações que resultam dos vários compromissos de que não se pode evadir. Ou seja, queridos irmãos, nós temos que realmente fazer esse silêncio íntimo e avaliar as nossas imperfeições. Como vamos superar as nossas imperfeições e nos tornar espíritos melhores sem realmente fazermos esse silêncio íntimo e termos essa pausa para fazer um autoconhecimento. Esse autoconhecimento é fundamental para que venhamos a fazer a reforma íntima. Não temos como mudar algo que não está bom em nós sem detectarmos o que não está bom em nós. E esse silêncio, essa meditação, essa reflexão vai nos tornar indivíduos melhores, espíritos melhores,
E esse comportamento fará com que essa luz se irradie para todas as pessoas em que convivemos e inclusive para a sociedade a que pertencemos. Não tem aquele ditado que diz que as palavras o vento leva e os exemplos arrastam? Isso se aplica muito a isso. À medida que vamos nos modificando no processo de autoconhecimento, vamos exemplificando automaticamente, naturalmente, no meio em que nos encontramos. Não temas enfrentar-te, conviver com as tuas imperfeições, descobrindo-as, transformando-as com as tuas legítimas necessidades. Ser tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Para que logres esse tentame, ame a ti mesmo, permitindo-te o crescimento espiritual que te desenvolverá a capacidade de amar o teu próximo com legítimo interesse pela sua felicidade. Ou seja, nós temos também que desenvolver o auto-amor, o auto-perdão, para que venhamos a ter condições de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E também tendo essa compaixão conosco em relação às nossas imperfeições, lutando, é claro, lutando muito para superá-las, também vamos ter compaixão com aqueles irmãos que ainda não conseguiram modificar em si suas imperfeições. Esse processo é lento, sim, queridos irmãos, mas é libertador. Muitos relatos já nos foi dado através das obras espíritas, nos dizendo que a espiritualidade maior, de luz, vê com muito bons olhos o nosso esforço de se modificar. Por mais que ainda não tenhamos adquirido aquelas virtudes que tanto almejamos, o fato de estar realmente tentando, com o coração aberto, pedindo forças para que os benfeitores nos ajudem, para que nosso Mestre Jesus nos ajude nesse processo de aprendizado, com certeza seremos assistidos nesse grande trabalho da reforma íntima. O conhecimento e a virtude. Aristóteles afirmava que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir-se a sabedoria. Essa Aristóteles é muito importante e Joana cita nesse livro Vida, Desafios e Soluções. É muito importante porque deixa-nos claro que o conhecimento realmente é importante de adquirirmos, porque é através dele que daremos o primeiro passo, ou seja, conhecimento daquilo que é necessário adquirirmos para o nosso progresso. Mas realmente vamos adquirir essas virtudes exercitando-as. Não há outra maneira. E isso começa no nosso cotidiano, no dia a dia, no exercício da gentileza, de ter compaixão para com o próximo, de se colocar no lugar do outro, que está tão carente no mundo atual. E é o que temos que fazer, começando no microcosmo, no ambiente em que convivemos, com as pessoas que convivemos no nosso lar, com as pessoas que são mais próximas de nós, e assim vai refletir, com certeza, na sociedade em que pertencemos. Joana ainda diz: o conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade caminham lado a lado, desenvolvendo recursos latentes e aprimorando-os através do contributo das sucessivas reencarnações. Ou seja, realmente, esse conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade, elas também estão lado a lado, para que quanto mais nos conscientizarmos disso, dos nossos deveres e nossas responsabilidades, mais vamos nos tornar espíritos melhores e estaremos, com certeza, tendo veículos melhores para trabalhar na seara do nosso Mestre Jesus. Porque todo o bem que podemos fazer no mundo tão carente de fraternidade
já é um grãozinho de areia que estaremos contribuindo na carência tão grande que temos de amor uns pelos outros. Ser um eterno aprendiz. Há momentos psicológicos muito próprios para a absorção das lições que a vida oferece a cada viandante da evolução. Nem todos conseguem identificar essa hora mágica, de maneira a lucrar com o aprendizado de que se faz portadora. Será que, como estamos falando do ser desperto, né, e da consciência de sono, esse momento que estamos vivendo é um momento psicológico muito especial, porque está nos forçando, queridos irmãos, a estarmos mais isolados, com nossos pensamentos mais íntimos e com nossas reflexões mais necessárias. Mas nem todos estão percebendo o quão especial é esse momento que estamos vivendo. Doloroso, sim, sem dúvida, muito doloroso, muito desafiador para todos nós, mas fundamental, porque toda a prece que venhamos a fazer, toda a ação que podemos fazer em prol do bem, estaremos colaborando para esse momento de transição que estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E quando daqui partimos, o que vai nos ser questionado é o que você, naquele momento tão desafiador, fez para melhorar o contexto da sua vida, do seu crescimento espiritual, bem como do próximo. Por pequena que seja essa ação, com certeza, queridos irmãos, fará a diferença. Aí, voltando, o Joana nos diz: como ninguém foge de si mesmo, porquanto sempre estará onde se encontrem suas aspirações, suas necessidades e a consciência. Ninguém foge da sua consciência. Todos nós temos, Deus nos fala através de nossa consciência. Então, que venhamos a despertar mais para ouvir a nossa consciência, queridos irmãos e irmãs, para que venhamos, ouvindo Deus através da nossa consciência, possamos dar todos os dias o melhor que pudermos para o progresso, não só nosso, mas para a coletividade em que pertencemos. Se reages a amargurado ou insensível aos processos da luta cotidiana, necessitas aprender a agir conforme cada situação, mediante as exigências de cada caso. Queridos irmãos, sabemos que por estar aqui encarnado e também por todos nós temos nossos desafios pessoais, especialmente nesse momento que estamos vivendo, e sabemos que tem dias que acordamos mais dispostos, mais animados, e tem dias, como ultimamente tem ocorrido, mais coletivamente e individualmente, mais amargurados, mais tristes, mais melancólicos. Temos que realmente fazer um esforço para nos conectarmos, como falamos, através da prece, da oração sincera, para sermos assistidos, queridos irmãos, e reagirmos nessa luta cotidiana. E pensando sempre que não estamos desassistidos nesse grande desafio, nessa grande tempestade. Jesus está conosco, os benfeitores espirituais estão nos acompanhando, mas para que isso ocorra efetivamente, temos que fortalecer a nossa fé e fazer a nossa parte. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todos as alegrias e as esperanças da vida, dá significado pleno ao ser existencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Então vamos aprender a amar. O mundo está tão carente de amor, de compaixão, exercitando esse amor nas pequenas coisas do dia a dia, nas tarefas até domésticas que realizamos, no nosso trabalho, em tudo que fizemos, no colóquio com um irmão por telefone, agora que estamos em isolamento social, procurando enviar mensagens de esperança, de solidariedade,
de paz, de amor, para que venhamos a contribuir realmente e estar mais próximo tanto de Jesus quanto do nosso Pai maior. A educação e o Evangelho. Além dos valores pedagógicos do ensino puro e simples, a educação deve esclarecer os benefícios que resultam da aprendizagem, da fixação dos seus implementos culturais, morais e espirituais. Nesse sentido, o Evangelho é um dos mais respeitáveis repositórios metodológicos de educação e da maior expressão de filosofia educacional, não se limitando aos seus ensinos a um breve período da vida, e sim prevendo-lhe a totalidade, propõe uma dieta comportamental. Isso está contido no livro Joana Responde. O que quer dizer em relação à dieta comportamental? Porque, com certeza, sabemos, queridos irmãos, que no Evangelho tem toda uma diretriz de como se tornar um homem de bem, como se tornar um espírito melhor, de analisar os exemplos, uma gama de exemplos e ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos deixou, e com isso nos tornar espíritos melhores. Temos todo um roteiro pedagógico e espiritual a seguirmos e nos tornarmos esses espíritos melhorados. Aqui trazemos como um tópico apenas de quão é rico o Evangelho em termos do aprendizado, né, que temos que lutar, fazer diariamente, exercitar no nosso cotidiano. Trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, item 3, alguns trechos do que se trata o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Interroga a consciência sobre os seus atos. O homem de bem se interroga se fez todo o bem que podia, se fez a outro tudo o que lhe desejava que lhe fizesse, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, realmente, queridos irmãos, e sabemos que o capítulo é longo, mas nós temos apenas alguns trechos para elucidar realmente o Evangelho, traz a todos nós, todo um roteiro educativo, iluminativo, para progredirmos, não só moralmente, mas espiritualmente. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo, e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. A mensagem de Jesus, brilhe a vossa luz, convoca-nos ao aprendizado, à renovação moral e espiritual, ou seja, a da reforma íntima. Que possamos, queridos irmãos, brilhar a nossa luz, realmente realizar essas mudanças que se fazem necessárias. E nunca foi tão necessário brilharmos a nossa luz interior como agora, nos fazermos úteis nesse momento em que o Mestre espera de nós uma conduta cristã, uma conduta voltada ao bem. Nunca foi tão necessário as preces, as mudanças da nossa conduta moral e espiritual para melhor. Que possamos, queridos irmãos, nos conectar com Deus, nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e nos tornarmos realmente exemplificadores de sua mensagem de amor e de paz. Assim, queridos irmãos, encerramos a nossa exposição de hoje. Vamos fazer, então, a nossa prece final. Querido Deus,
Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida na noite de hoje. Ó nosso Mestre Jesus, coloque sua mão sobre nossas mãos e guia-nos o sentimento, guia-nos as nossas ações, ó Mestre, para que possamos ser merecedores do vosso voto de confiança. Que possamos, através do teu Evangelho, praticarmos a cada dia o aprendizado sincero de nos tornarmos melhores. E que consigamos cada vez mais desenvolver o amor de uns pelos outros, gerando um ambiente de fraternidade e de paz nesse mundo tão carente de luz e de sentimento fraternal. Ó Mestre, abençoa a todos os nossos irmãos enfermos que encontram-se hospitalizados, aos profissionais que estão na linha de frente, dando-lhes força, coragem. Abençoa-nos também, Senhor, para que não deixamos a apatia, a tristeza, a melancolia, a falta de fé balance nossas emoções. Muito pelo contrário, que venhamos a fortalecer nossa fé e que esta se torne inabalável para contribuirmos com a certeza de que superaremos mais este desafio saindo fortalecidos, com os espíritos renovados para uma nova conduta cristã frente a essa adversidade superada. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Damos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, foi uma alegria estarmos reunidos mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja convosco hoje e sempre. Um abraço a todos.